Certo. Alguém que tá. Vocês que estão aqui no grupo, vocês fizeram um questionário? A maioria, professor. Tá, legal. Eu vou projetar aqui na tela. Eu estou procurando. Eu acho que a. Eu tinha respondido já mais de. Acho que eu tinha respondido já bastantes perguntas com o pessoal na aula passada e eu acho que eu perdi o arquivo das respostas já. Mas eu vou lembrar aqui onde mais ou menos eu parei. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu não lembro se foi esse questionário. Aquele questionário o senhor tinha parado na 14, eu acho, se eu não me engano. Que era o reflexo de estiramento, né? Era esse reflexo de estiramento aqui, eu acho, né? Deixa eu achar aqui. É esse mesmo, professor. Foi esse mesmo, né? Tá. Deixa eu pegar a nossa aula de neuro, que aí aqui já entra na parte de neuro. Reflexo, e a outra era a função da área motora primária. Isso. Nossa, o senhor passou um outro questionário também, não tinha? Sim, passei outro. Aí a gente termina esse aqui e aí a gente vai para o outro. Eu só estou abrindo aqui a nossa aula de neuro para mostrar para vocês, eu acho que uma imagem. Eu não lembro se eu coloquei uma imagem ou não no slide. Hoje está tudo lento, não sei porque meu computador está lento, a internet está lenta. Achei. Então, as perguntas que vêm depois, né? Qual é a função da área motora primária? Qual é a função da área pré-motora? E qual é a função da área motora suplementar? Então, eu perguntei a função das 3 áreas motoras que a gente tem no nosso córtex cerebral. Aí eu vou projetar para vocês a imagem aqui. Aqui. New share. Pronto. Então, ó, nessa imagem, né, a gente mostra aqui as áreas motoras que a gente tem no nosso sistema nervoso, tá? Nosso sistema nervoso, que são a área pré-motora, que seria essa área aqui, a área motora suplementar e essa área que está desenhada com os nomes aqui, tronco, braço, mão, face, seria a área motora primária. Então, a gente tem uma área motora primária grande, suplementar que é essa de cima, e a pré-motora que está aqui. Alguém anotou quais são as funções de cada área? Alguém respondeu essas perguntas? Pessoal? Não, doutor, esse Professor, não questionário aí eu respondi, acabei não. não pegando ele mais, não. Eu fiz só onde eu tinha feito e o que o senhor corrigiu. Agora, o outro que eu completei. Esse aqui eu voei mesmo, de verdade. Não tem ninguém que fez esse questionário? Professor. Hugo. Você Acabei de respondeu essa chegar. aqui, Hugo? Nossa, chegando pessoal. Questionário 5. É o não questionário que a gente não terminou ontem. O professor, na verdade, eu fiz o 5. E Aham. aquele que a gente não terminou, eu tentei fazer pelo slide, não consegui, porque as funções acho que só tem no livro, né? Isso, eu só citei um pouquinho das funções de cada um. Sim, e o meu livro ficou em Sanga, e eu até trouxe um pendrive com o livro, mas eu não sei onde está. E daí eu acabei não fazendo, mas eu fiz o 5. Tá. Ó, pessoal, eu não vou responder as perguntas que vocês não fizeram. Eu tô aqui para avaliar vocês, tá? Essas aulas é pra gente se avaliar. Então, vamos para 18. Alguém fez a 18? O que era de broca? Ninguém? Ninguém fez a 19, a 20? Nossa. Acho que nós vamos ter que pular para o outro, doutor, porque Tá. Eu não fiz, mas a área de bloco é da fala, não é? Isso, é a área de fala. Ela serve para processar a informação de fala. Vamos para o outro nossa, questionário, então. voei nesse questionário aí mesmo. Certo. Então, eu vou projetar esse questionário aqui. Ok. Pergunta número 1. Explique detalhadamente como o vestíbulo controla o equilíbrio. Quem respondeu essa aqui? Hugo? Pera aí, eu respondi isso. Deixa eu procurar aqui, acabei de...
Bom, pessoal? Eu respondi a da 2 em diante, professor. Tá, Ramon, você respondeu a 1? Não, a 2, e a 3, a 4, a 5. Eu só não fiz a 1 João. praticamente. João respondeu a 1? Não, professor. Só Alguém faltou respondeu a 1? um. Teve alguém que respondeu a 1? Deixa eu ver aqui que eu respondi tudo, rapaz. Salva aí, Antônio. Eu sou o cara, viu, professor? Então fala aí, Antônio. Peraí, rapaz, peraí. Eu cheguei agora. Pronto. É do quarto? É Do do quinto. Ih. Ih, Não fez a 1, Antônio? É por causa da professor, eu não fiz, mas é por causa, é o líquido. O líquido ele faz o giro, né? Ah, E é mais ou menos. quando movimenta a cabeça, aí o líquido Isso. se movimenta no interstício lá, que eu esqueci o nome. Do Aí vestíbulo. dá a sensação para não cair que tá se movimentando. Então, ó, a gente tinha que falar isso aqui, ó. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Tem vertigem, né? Vertigem não, Uau, pessoal. Deixa eu abrir Quando aqui tem a imagem. labirintite, atrapalha, né? Que o líquido não... Isso, é labirintite. Olha só o cara, eu cheguei. Eu não lembro em qual slide tá essa imagem. Ah, tá. Tá nesse slide que já estava aberto mesmo. Então aqui, ó. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui. Então, como que acontece o controle lá do equilíbrio, né? Quando a pessoa movimenta a cabeça, o líquido que está aqui dentro, né, que seria a perilinfa, ela se direciona aos canais semicirculares. Então, ela vai para os canais semicirculares quando a gente movimenta a cabeça. Essa perilinfa que passa pelos canais semicirculares entra na ampola. Ela entra aqui na ampola. Quando ela entra na ampola, ela movimenta, né, essa crista, que seria essa pequena estrutura aqui presente dentro da ampola, né, essa estrutura com células ciliadas. Então, ela movimenta a crista. Quando ela movimenta a crista, ela faz que o cálcio da estatocônia, que é uma capa de cálcio que está em cima dos cílios, entre dentro dos cílios, né, presentes aqui embaixo. Isso gera um potencial positivo dentro do cílio. Esse potencial positivo é direcionado até os neurônios que estão nessa imagem. E aí gera um potencial de ação que vai lá para o sistema nervoso e avisa que você está mexendo a cabeça para você não perder o equilíbrio, tá? Então, é isso que eles vão explicar. Do líquido da perilinfa, que quando a gente movimenta a cabeça, passa pelo canal semicircular, entra até a crista ampular, movimenta a crista. Quando ele movimenta a crista, o cálcio da estatocônia vai para o cílio, né, da capa ciliada. Isso excita o neurônio que está aqui embaixo, a fibra nervosa. E esse neurônio gera um potencial de ação, avisando o sistema nervoso que a gente está movimentando a cabeça. Tá? Então, essa é a explicação do controle do equilíbrio. Tem que lembrar que os canais semicirculares, né, eles estão dentro do vestíbulo. Isso aqui seria o vestíbulo, tá? Isso aqui seria o vestíbulo, que aqui chama de labirinto membranoso, né? Então, esse aqui é o nosso vestíbulo, nosso labirinto membranoso. Então, essa seria a resposta da primeira. A primeira da nossa número 5. Alguém fez a número 2? Coloquei aqui, entrada e saída de ar nos pulmões, em cada respiração forçada ou tranquila. Isso. Então, essa resposta para ventilação pulmonar é a entrada e salida de aire de los pulmones em cada respiração, seja ella forçada ou É a tranquila. mesma coisa que eu coloquei também. Tá? Então, essa é a nossa definição de ventilação pulmonar. Tá? Lion, defina para mim frequência respiratória. Travando. Frequência respiratória. Isso, a 3. Aqui eu coloquei número de ciclo respiratório em um determinado espaço de tempo, normalmente
medida em minuto. Isso. Na verdade, sempre medido em minuto. Tá? Minutos. Então, o jeito que o Lion falou tá certo. Dá para definir como es la cantidad de ciclos respiratórios medidos em um minuto. Tá? Medido em um Gostou? minuto. Você ouviu Certo? falando? A frequência respiratória, pessoal, vocês vão ver muita gente falando que dá para medir por 30 segundos e multiplicar por 2, dá para medir por 15 segundos e multiplicar por 4. Mesma coisa para frequência cardíaca. Isso está errado, tá? Não está certo fazer isso. O paciente ele pode ter uma alteração na frequência respiratória ou cardíaca nos próximos 30 segundos e você não vai encontrar isso porque você só mediu pela metade e multiplicou por 2, tá? Então tem que ter cuidado com esses costumes que algumas pessoas pegam e depois quer passar para os estudantes, tá? Não é certo fazer isso. Ok. João, respondeu a 4? Vício. Professor, eu coloquei que é entre 12 e 16. Não sei se tá certo. Entre 12 e 16, tá. Alguém respondeu alguma coisa diferente? 12 a Colocou 18. 16 e 20. Vai dar diferente. Vocês pegaram essa resposta onde? No livro ou na internet? Não, eu tinha. Todo mundo porque calou. Na outra faculdade que eu Eu estudava, a botei gente no slide. Vocês viram isso, tá? Então, ó, a frequência respiratória, pessoal, ela varia um pouquinho de acordo com o autor, mas eu vou passar o que a gente considera normal segundo fisiologia, tá? Então, a frequência respiratória. Vou colocar resumindo aqui. La frecuencia respiratoria normal en un paciente en estado de reposo es de 12 a 20 respirações minuto, tá? Então essa é a nossa frequência normal, de 12 a 20, ok? Tanto é que o Guyton, ele usa a base como 12, né? Ele usa isso em várias explicações, ele fala de 12. Uma pessoa que está com uma frequência de 12, frequência de 12, frequência de 12, porque isso aqui é o mínimo normal, tá? E o máximo é o 20. Tem autor que fala 24, mas 24 já é exagero, tá? Certo. Antônio, muta um pouquinho seu microfone, aí, sim. porque tá batendo vento. Isso, brigadão. Número 5, deixa eu ver quem mais está aqui na chamada. A Juliana tá ali. Também. Prisciane, você fez o número 5? Eu fiz, professor. Peraí, vamos deixar cada um responder, porque isso aqui tá valendo ponto, pessoal. Prisciane, seu microfone tá mudo. Tá desligado. Tá desligado, tem que ligar o microfone, tem que apertar o botãozinho do microfone ali. Prisciane. Raimunda, você fez o número 5? A Raimunda, quando tem que falar, não fala. Eu respondo, rapaz. Raimunda. Raimundinha? Tá, vamos voltar lá do começo de novo, então. Tá. Ramon, Oi. Professor, tô aqui também. número 5. Eu coloquei... Não, peraí. Deixa o Ramon responder, Hugo. Tá. Corrente, valor volume corrente 500 ml. 500 o quê? 500 o quê? ml. Coloquei ml. Isso. O que mais? Reserva inspiratório 300, 3.000. Não. 3.000. A expiratória eu coloquei 1.100, a reserva. E a residual, o volume residual 1.200. Isso aí. Tá certo? Isso mesmo, são os valores certos. Ok. Hugo, Oi, professor. define volume corrente. Eu coloquei o volume de ar que entra e sai dos pulmões em uma respiração tranquila. Muito bem. Então dá para definir como es la cantidad ou volume, tá? La cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración tranquila. Muito bem. Então essa é a nossa resposta para número 6. Antônio, responde o número 7 Sim. pra gente. 7, doutor. Definir volume residual. Isso.
Volume de ar que permanece nos pulmões em uma respiração forçada. Isso, então, volume de aire que permanece em los pulmones. Aí tem que falar assim, ó, después ou, né, luego, que significa a mesma coisa que depois, de uma expiração forçada. Sim, sim. Pela quantidade que permanece nos pulmones después ou luego de uma expiração forçada. Então, você expira com força e vai sobrar o volume residual que tem um valor de 1.200 ml, né? Ô, professor, Diga. falando em respiração forçada, Sim. quando o paciente é entubado, é considerado uma respiração forçada ou não? Não, entendi o que você quer dizer. Não, é uma respiração mecânica, é uma ventilação mecânica que você está fazendo, tá? Se de repente o paciente só precisa manter os níveis normais de ventilação dele, você vai ventilar com volume corrente normal. Então você vai estar usando os 500 ml na ventilação dele, tá? Agora, se você entubou o paciente e o paciente está numa acidose e ele está entubado, você quer regular essa acidose, você vai, com a intubação, com a ventilação mecânica, você vai aumentar a ventilação dele. Então, você vai fazer ele ventilar 1.100, 1.200, o quanto você achar necessário para ir tirando esse ácido do corpo dele. Entendeu? Aí, nesse exemplo, é uma ventilação mecânica forçada. Entendeu? Porque você está forçando a ventilação. Certo? Doutor, o senhor me permite? Sim. É porque eu estava pensando isso também, que Hugo falou de uma forma diferente. Eu estava raciocinando sobre esses valores que o doutor dá, 500, 3.000, 1.100, 1.200, entendeu? E a gente, quando anota sobre o pulmão do paciente, a gente diz que está respirando ar ambiente, tal. Aí a gente dá esses valores, porque está ambiente, está normal, natural. E quando se tiver oxigênio, ventilação mecânica, essas coisas, esses valores procedem mesmo? Você define. Quando o paciente está entubado, você define o valor, Antônio, na máquina. Sim. Entendeu? Essa parte o doutor explicou algo, eu entendo. E quando for uma ventilação não invasiva, uma Hudson, um cateter óculos, essas coisas. O que tem? O que tem quando for esse tipo de ventilação? Não entendi, Antônio. Porque quando não é invasiva, não tem máquina, doutor. Sim, não, eu entendo, mas eu não entendi o que você quer que eu te explique. Sim. Aí esses valores podem ser os mesmos? Volume corrente, não, 500 porque você, ml. como não tem máquina, né? Por exemplo, digamos ali, o paciente você está ambusando ele, entendeu? Você está ambusando, né? Você não tem noção do ar que está entrando e saindo. Entendeu? Entendi. Você não tem noção. Você vai seguir pelo reloginho do ambu para ter uma noção mais ou menos do que está entrando e saindo, mas você não tem esse controle total, porque pode alterar de uma ambusada para a próxima. Então você não tem essa noção de volume que está entrando e saindo do pulmão dele, entendeu? Entendi. Então, qualquer ventilação que tiver, pode ser máscara Hudson, cateter óculos, pois esses valores não procedem. Não procede. Assim, para a gente falar, ele está usando só o volume corrente, não tem como a gente falar. Tá? Compreendido. Isso mesmo. Ok. Lionel, você fez o número 8? Oi. As quatro capacidades pulmonares têm seus respectivos valores. Isso. Inspiração. Fala um pouquinho mais alto, Lionel, que não tá dando para ouvir. Inspiratório é 3.500 ml. Cruz. Residual funcional é 2.300 ml. E a vital é 4.600 ml. Deu para ouvir? Faltou uma. São Pulmonar. A total. Pulmonar total é 5.800 ml. Isso. A total é 5.800. Pulmonar total. Aqui estava ali em cima, então ele não tinha esses visto. Os valores. Capacidade pulmonar total. 5.600 ml. Beleza. Opa, 5.800 ml. Certo, 5.800. são esses os valores. Deixa eu ver aqui. Tá um pouco lento. Então, esses valores, pessoal, lembra sempre que na prova, assim, quando pergunta a capacidade pulmonar,
eu quero saber capacidade. Então, você tem que prestar atenção no que eu estou falando. Às vezes o aluno lê 4, não sei o que, pulmonar, e ele coloca os volumes. Então, tem que lembrar que são capacidades e volumes. Se eu perguntar capacidade, você me responde capacidade. Se eu perguntar volume, você me responde esses volumes aqui de cima, tá? Quem mais está falando aqui? Deixa eu ver. João, a número 9, você fez? Eu coloquei que é o volume de ar que fica no pulmão após a expiração normal. Muito bem. La cantidad de aire que permanece en los pulmones luego de una expiración tranquila, né? Uma expiração tranquila. Ok. Então, essa é a nossa definiçãozinha de capacidade residual funcional, tá? Define a capacidade vital. Ramon, capacidade Sim. vital. Todo ar que entra e sai do pulmão com força. Coloquei aqui volume residual inspiratório mais volume residual expiratório. Não existe. Cuidado, não existe volume residual inspiratório e nem expiratório. Isso. Reserva, tá certo, é o que eu passei aqui. E volume corrente. Mais, né? A tua definição não tá certa, Ramon. A resposta seria assim, ó. Então, a capacidade vital, né? Es la cantidad de aire máxima que puede inspirarse y expirarse durante una respiración forzada. E se quiser completar, né? E equivale a 4.600 ml. Porque aí, como você falou, né? É o volume corrente, mais volume de reserva inspiratória, mais volume de reserva expiratória, tá? Isso que ele dá esse valor. Então, a quantidade máxima de ar que a gente respira, né? Que a gente inspira e expira durante uma respiração forçada. Porque a gente vai inspirar 500, depois a gente inspira 3.000, que é o de reserva inspiratória, e já dá 3.500. Daí a gente joga para fora o 500, o 3.000 e aí a gente joga para fora o 1.100 de reserva que a gente tem. Daí na próxima respiração você recupera essa 1.100 inspirando, depois você inspira mais 500 e mais 3.000. Aí você repete tudo isso de novo, tá? Então essa é a nossa respiração forçada, o máximo de ar que pode entrar e sair do pulmão. Então, professor, se eu colocar assim, quantidade máxima de ar que a gente respira e essa somatória aí, fica faltando alguma coisa? Que se respira durante uma respiração forçada, tá? Durante a respiração. Uma respiração forçada. Tem que lembrar desse terminho aqui para. Isso aqui é tipo a palavra-chave da nossa Todo ar que entra e sai do pulmão em uma respiração forçada, eu coloquei assim. Isso, coloquei então os valores não, doutor. Não precisa, porque eu nem cheguei a pedir valor, tá? Uhum. Ok, essa é a nossa número 10. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Lucas, tá aí também, Lucas, verdade. Lucas, tá aí? Oi, tô sim. Lucas, você fez a 11? É a do... Define a capacidade inspiratória. Professor, eu coloquei que é o volume máximo de gás que pode ser inspirado a partir da capacidade de residual funcional. Residual funcional, vocês estão errando o nome. Es la cantidad máxima de aire que puede inspirarse después, durante una respiración forzada. Ou durante uma inspiração forçada. Volume corrente, volume residual e inspiratório, né? Volume de reserva inspiratório. Cuidado, pessoal, com essas palavras, vocês estão errando, ó. Residual é o que sobra. Resíduo, lembra de resíduo, tá? Residual é o que sobra. Reserva é o que a gente tem a mais. Então, cuidado com essa definição que vocês estão usando. O residual é o que sobra. Residual. Reserva é o que a gente tem a mais. Não tá sobrando, a gente tem a mais. Tá? Residual é só o que fica ali. O que ficou, depois a gente ventilar. Porque vai escrever e simplifica a palavra em 3 letras e as 3 são tudo e aí igual. confunde. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá? Certo. Muito bem, Lucas.
Preciane tá por aí? Consegue falar agora? Preciane não tá falando nada. Certo. Vamos lá. Vamos começar lá do começo aqui da chamada, então, de novo. Ramon, Sim. número 12. Defina ácido débil e cita um exemplo. Doutor, não fiz a 12, não. Lionel, fez a 12? Falou meu nome, professor? Isso. Travou, eu escutei só lá no começo. Eu escutei só o A começo, falou meu nome, né? Falei. Rapaz, eu fiz, mas ela tá errada. Você não fez a 12? Então Eu você fiz, sabe a mas certa, sabe que tá errada. É. porque eu sei que tá errada porque eu não fiz do livro. É que eu tô sem o livro. O que você Vai eu, escreveu na 12? Lê aí, meu querido. Não, eu já até Vai apaguei eu. já. Eu tava esperando Ah, tá. o Ramon escrever a 12, aí eu ia colocar a certa, só que ele também não fez. Antônio, Sim, ácido débil e um exemplo. Sim, o débil é o que tem menos tendência a dissociar seus íons. Portanto, libera hidrógeno com menos força. Muito Exemplo, ácido carbônico. Carbônico. muito bem. Então, ácido débil é uma substância que libera hidrógeno com menor intensidade ou com menos força, como ele falou, né? E um exemplo em meio aquoso, tem que lembrar, em meio aquoso. E um exemplo dele é o H2CO3, que é o ácido carbônico. E é o líquido intersticial, né, professor? Isso aí. Não, líquido intersticial não. Em qualquer meio Não, né? aquoso, não, Uhum. qualquer meio aquoso, tá? Qualquer meio Sim. aquoso. Seja plasma, seja líquido intracelular, qualquer meio aquoso. Certo. Defina ácido forte. Hugo? Professor, eu coloquei que que tem grande quantidade de hidrogênio. E exemplo é o ácido clorídrico. Ácido Ó, clorídrico. a resposta é errada. O ácido Por tá quê? certo, né? Ó, a O ácido também- resposta, ó, se a gente escrever ácido clorídrico, Hugo, a gente escreve assim, ó, HCl. Isso. Quanto hidrogênio tem aqui? Tem 1. Hum. Se a gente olhar lá pro ácido carbônico, tem 2. Certo. Então, se a gente for para essa lógica, qual tem maior quantidade de hidrogênio? É o ácido carbônico. Então, ele seria um ácido forte, tá? Então, mas não, ele é um ácido fraco, tá? Aham. Então, por isso que você não pode defender desse jeito. Então, ácido forte é uma substância que libera hidrógeno com maior intensidade, Intensidade. tá? Ou maior velocidade, tá? Então, ele libera muito rápido o Sim. hidrogênio, ok? Então, um exemplo é o HCl, que a gente citou em aula, que é o ácido em espanhol tem H, clorídrico. Esse é o nosso exemplo. Certo. Ver aqui. João, respondeu a 14? Não, professor, 14 eu não respondi. Ramon, Oi. você conseguiu responder a 14? Professor, eu respondi ela, mas meia boca, viu? Me diz o que você escreveu aí. Ao excretar urina ácida ou básica, o mecanismo é o seguinte. Grande quantidade de ácido carbônico são filtradas. Peraí. Foi isso. Foi só isso? Tá mais ou menos, minha boca mesmo. Lionel, fez a 14? Oi. Fez a 14? Vai estar travando. Vou falar 2 vezes para ver se vocês vão ouvir aqui. Tá travando. A 15, né? 14? 14. Controlando a concentração de CO2 e Isso leque, aí é 14. 15, você tá falando. 14, 14, homem. Lion.
Sim, é porque eu já tinha respondido a 14. A 14 é grande, eu vou falar aí. Uhum. Aqui tá assim. Ao excretar um ácido em... O mecanismo global é o seguinte, ele tem grande quantidade de HCO3, do ácido carbônico, e são filtrados para os túbulos, e se forem excitados, ele vem à base de sangue, aí depois tem grande quantidade de H a mais, e são excretados no tubular, né, no bulbo tubular, pelas células epiteliais tubulares, e E tem umas coisas aqui que eu acho que não tá de acordo não, mas a grande quantidade que secreta é a base do ácido que regula e equilibra, faz equilíbrio. Ó, eu vou projetar aqui uma imagem para vocês do Guyton. Essa resposta ela é bem grande, né? Dessa pergunta aí. Sim, ela é bem grande. Ó, deixa eu ver se estamos no capítulo aqui, ó, certinho. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim. Aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem que mostra um pouquinho sobre o bicarbonato. Nessa imagem aqui, ele fala um pouquinho sobre o bicarbonato. Então, a nossa resposta é assim. O rim, ele controla o equilíbrio ácido-básico, produzindo uma urina alcalina ou ácida. Né? Então, é assim que ele controla. Quando o corpo está muito ácido, ele vai produzir uma urina ácida para eliminar ácido. Quando o corpo está alcalino, ele vai produzir uma urina alcalina para eliminar base. Né? Então, aqui nessa imagem está mostrando, Eu ó, só botei isso, doutor. ó, aqui para explicar isso aí, né, tá escrito o seguinte, ó. O bicarbonato, ele é filtrado pelo glomérulo, que fica aqui nessa região, tá? Então, o glomérulo vai ser filtrado, ou esse nosso bicarbonato vai ser filtrado aqui no glomérulo. O bicarbonato vai em direção aos túbulos. No nosso túbulo, ele vai ser reabsorvido, né? Aí mostra quanto ao dia filtrado, ó, 4.320 miliequivalentes por dia são filtrados e reabsorvido 85% disso, tá? E aí mostra, é reabsorvido aqui no túbulo, né, no túbulo contornado proximal. Aí aqui na alça de Henle, reabsorve mais 10%. Aí aqui na região do túbulo conector, mais 4,9%. Então, a gente vai ter mais ou menos 1% desse nosso bicarbonato sendo eliminado para dentro ali da urina, indo realmente para o rim, tá? Então, 1%, bem menos de 1%, na verdade, 1 miliequivalente dia é eliminado, tá? Então, esse é o valor de bicarbonato eliminado, certo? Quando a gente fala de hidrogênio, ó, que o Lion chegou a citar o ácido carbônico, então nessa imagem ele mostra como que acontece a secreção de hidrogênio, né, no nosso corpo, como que a gente elimina hidrogênio, porque o hidrogênio ele não pode fazer a mesma coisa que nessa imagem. O hidrogênio ele não consegue passar aqui nesse nosso glomérulo. Nós falamos em aula que nesse glomérulo existem 3 capas que repelem o hidrogênio. A gente falou que era a membrana basal, o endotélio do vaso e os podócitos. Lembra que eu falei dos podócitos, que são umas células em formato de mãozinhas, que elas repelem o hidrogênio? Então ele não consegue passar aqui. Quando o hidrogênio, né, ele viaja pelo sangue, ele vai encontrar as células epiteliais do túbulo, ou seja, ele está passando do lado daqueles tubos que a gente viu, por um vaso sanguíneo. Imagina que aqui, né, na verdade, nessa imagem, aqui seria desse lado, o hidrogênio está para cá, dentro do sangue. Né? Aí ele mostra como que mais ou menos a gente vai fazer o hidrogênio chegar até o túbulo. Vai ser da seguinte forma, ó. O bicarbonato que foi filtrado, ele está aqui, ó, ele vai reagir, ele, na verdade não é que ele reage, mas ele reage com o sódio bem antes dessa equação acontecer, e daí quando ele chega perto de uma região do túbulo, ele se dissocia, ele separa, ele para de ser bicarbonato de sódio e vira só bicarbonato, né? O sódio, ó, sódio aqui, ó, ele vai ser puxado para dentro da célula. Então, o sódio vem para dentro da célula por uma proteína de contratransporte e o hidrogênio vai ser jogado para fora. Por que isso acontece? Por que o sódio, tem que sempre entender o porquê. Por que o sódio vai ser puxado por essa proteína de contratransporte? É pelo seguinte, porque na nossa célula tubular, né, no epitélio da célula tubular,
ativou uma bomba de sódio e potássio, que seria essa célula aqui. Vocês estão vendo meu mouse, né? Ele está mexendo aí para você, né? Então seria essa célula aqui, tá? Então essa bomba de sódio e potássio ativou. Quando a bomba de sódio e potássio ativa, sempre joga sódio para fora. Lembra que eu falei em sala? Sai sódio. Tá? Então sai sódio da célula. Isso faz com que o gradiente de sódio intracelular diminua. Então falta sódio intracelular. Já que diminui, né, essa proteína de contratransporte ativa para trazer sódio para dentro. Como ela é uma proteína de contratransporte, né, ela vai jogar um hidrogênio para fora, porque são cargas elétricas positivas. Então joga sódio para dentro e hidrogênio para fora. Tá? Então jogou hidrogênio para fora. Certo, mas da onde que veio esse hidrogênio, professor? Da onde que ele veio? Ó, o hidrogênio, né, ele veio em formato de água, de H2O. Ele veio junto com o CO2. Ó. O H2O e a água entram para a minha célula, certo? Eles entram na célula. Aí eles vão associar, né, H2O mais CO2, ó, esses dois juntos, formam H2CO3, certo? Que é o ácido carbônico. Eles só vão formar o ácido carbônico por culpa dessa enzima, chamada anidrase carbônica. É ela que junta a água e o CO2. Não é que eles juntam porque eles querem. A anidrase carbônica é uma enzima que junta os dois. Daí o ácido, como a gente sabe, solta hidrogênio. Então, o ácido soltou um hidrogênio, que é esse aqui, né? Aí o hidrogênio vai ser puxado pela proteína de contratransporte, ok? E aí, quando a gente joga hidrogênio para lá, vai ter esse... Opa, deu uma desligada aqui no microfone. Quando a gente joga o hidrogênio para dentro do túbulo, né? A gente vai associar ele com bicarbonato. E quando associa ele com bicarbonato, a gente forma esse ácido de novo. Aí esse ácido vai ser separado em água e CO2, que podem continuar dentro do lúmen ou são reabsorvidos para dentro da célula e fica como se fosse num ciclo. Fica num ciclo aqui para ficar jogando hidrogênio para fora, tá? A água normalmente ela não vai ser totalmente absorvida, vai ser só o CO2, tá? A água ela vai embora porque tem que formar urina. Então essa aqui é uma das substâncias ali que ajudam a formar urina. Então esse é o nosso ciclo de secreção de hidrogênio, né, e reabsorção de bicarbonato. Isso aqui também é a parte de reabsorção de bicarbonato, tá? Então, esse aí seria a resposta completinha que a gente tem, tá? Vou voltar lá para o questionário. Essa seria a nossa resposta completa, ok? Então, produzindo urina ácida ou básica, e aí complementa com essa explicação que eu falei das proteínas. Antônio, tá por aí? Sim. 15. Como o sistema respiratório consegue regular o equilíbrio ácido básico? Sistema respiratório. 15. Como o sistema respiratório consegue... É um incremento da ventilação, elimina CO2 do líquido extracelular. Aumentando a respiração, as frequências, ele vai eliminando CO2. Isso. Então, ó, controlando, né, a ventilação pulmonar, tá? Não vamos falar só aumentando, porque ele também pode diminuir para controlar, tá? Então, controlando a ventilação pulmonar. Porque al ventilar se elimina CO2, né, que é o dióxido de carbono, e água. Luego se elimina H2CO3. Porque se a gente elimina hidrogênio e água, a gente está eliminando, né, essa substância aqui do líquido extracelular. Del líquido extracelular. Tá? Sempre lembrar que a reação desses dois é um ácido, ácido carbônico. Tá? Então, ventilando, controlando a ventilação, a gente elimina CO2 e elimina a água do organismo. Certo. 16, Ramon? Sim. Fez 16? Sim. O tampão consiste em qualquer substância capaz de ligar ao hidrogênio. Assim o sistema tampão controla a entrada e saída de hidrogênio para manter o equilíbrio. Certo. Tá mais ou menos também. Então, você vai falar assim, ó. Eles vão explicar assim. O sistema tampón regula o equilíbrio ácido-base haciendo el cambio de las sustancias de compartimiento del líquido extracelular al líquido intracelular o del líquido intracelular al extracelular. Mudando de compartimento. Não precisa especificar que é
Tipo, igual aquele esquema que eu falei na aula, não precisa especificar nessa pergunta aqui, tá? Não tô falando que nunca não precisa saber para a prova. Nessa pergunta eu não precisava especificar, porque eu não especifiquei a pergunta, não falei, como que as hemácias controlam o sistema tampão, não perguntei isso. Então você só vai falar que ele troca substâncias do líquido extra para o líquido intra. Se de repente no sangue, que é líquido extracelular, tem muito, muito ácido, ele vai tentar de um jeito trazer esse ácido para dentro da célula. Se tem muita base, ele vai tentar trazer essa base, né, do líquido extracelular para o líquido intracelular. E ele sempre vai tentar regular assim, tá? Então fazendo uma troca de substâncias do compartimento. Aí eu pergunto para vocês. Não é uma pergunta daqui, vou fazer uma pergunta agora. O sistema tampão, ele elimina alguma coisa do corpo? Sim. Não, faz a troca, não, professor? Isso, faz só a troca, tá? Só a Então, troca o de sistema um lugar tampão só faz a troca, ok? Ele só troca as substâncias de compartimento, do leak para o leque, do leque para o leak. Ele não elimina nada do corpo. Quem elimina são os outros dois mecanismos, a ventilação, né, o sistema e respiratório os e o rinones. sistema renal, tá? Então, são os mecanismos que a gente vai ter para eliminar. Certo. 17. Defina base débil e cita um exemplo. João? Lucas, tá por aí, Lucas? Oi. Essa daí eu não fiz, professor. Tá. Aqui capta um hidrogênio lento. Você fez lentamente. essa, João? Não fiz. Lucas, João. Lionel. Hugo. É, Fez a 17. 17? Isso. O professor, eu coloquei que eu não sei se é a concentração de hidrogênio, né? É muito lentamente. O exemplo é o HCO3. Ó. Tá certo? Gás carbônico? Ó, Bicarbonato. então aqui, ó. A resposta, ó. Defina a base débil. Es una sustancia que en medio acuoso absorbe hidrógeno con pouca Facilidade. intensidade. Mudei a palavra. Com pouca intensidade, certo? Então ele ou lentamente, que é a mesma coisa. Uhum. Ou lentamente, tá? Então não é pouca lentamente, ou lentamente. Um exemplo de base débil é o HCO3, HCO3, tá? Lembrando que bicarbonato escreve assim, carbonato. tá? Vou colocar o... Tá do mesmo jeito. Tá, super índice. Certo, então esse aqui seria o nosso exemplo ali de base fraca. Ok, se eu perguntar para vocês, 18, defina base forte e cita um exemplo. Como vocês definiriam agora, assim, ao vivo? Que ela já tem uma capacidade maior de atrair hidrogênio e Base forte? E tem que agora? escrever esse coisa aí. Glucoreto de sódio? Sódio? Absorve hidrógeno com grande intensidade. Ou rapidamente. Rapidamente. Ó, um exemplo... Sódio, professor? Né? Não, sódio não. Um exemplo de base forte é o OH, tá? OH-. O OH-, pessoal, é a hidroxila. Hidroxila, tá? Então esse aqui é o nosso exemplo, OH hidroxila. Quando acontece essa reação que eu vou escrever aqui para vocês, ó, quando o OH recebe um hidrogênio, o que vai acontecer? O que vai formar? Sei lá onde está o igual do meu computador. Aqui. O que vai formar? H1 mais H1? H1, Água. H2. H2O. Isso. Então forma H2O. Tá? H2O. Forma H2O, certo? Porque a gente está pegando o H e juntando com H. Forma água, ok? Só para a gente ter uma ideia, porque normalmente a gente vê o seguinte, por exemplo aqui, o bicarbonato. Quando HCO3, né, se soma com hidrogênio, o que acontece? Sei lá onde está o igual. É ácido. Isso, vai formar um ácido, né? Então H2CO3 vai formar um ácido. Quando o hidrogênio, quando o ácido, cadê o 3? Quando o ácido, né, quando esse ácido perde o hidrogênio, vira uma base. Então a gente sempre vê ácido virando base, base virando ácido. Aqui é diferente, tá? Uma base não virou um ácido, ela virou um solvente, tá? Então ela virou um solvente, que é a água, ok? Então ela virou um solvente ali. Ok, se eu perguntar para vocês o seguinte, qual é
método de regulación ácido-básica más fuerte? ¿Cuál es el método de regulación ácido-básica más fuerte? Qual É o vocês acham que de se regulação? desprende hidrogênio rapidamente. Ou que Não, capta. alguém respondeu. Renal. Isso. Ah, entendi. Resposta é o sistema renal. Tá? Então, o método de regulação ácido-básica mais forte é o sistema renal. Ok? 20. Qual é o método de regulação ácido-básica mais débil? Qual seria a resposta? Ô, gente. O mais, Vamos falar mais aí. fraco. São 3 sistemas de regulação. Qual dos 3 é o mais fraco? O respiratório. O respiração é o do meio. Respiratório não é, não. O renal é o mais forte, o outro é o... O respiratório está Linfático. intermediário. Linfático não é, não. Meu Acabamos Deus. de falar em cima. Acabamos de falar em cima. Tá na tela de vocês. Pois é, eu tô procurando. Sistema renal. Olha pra tela. Gente. Não, renal já. Renal mesmo. Renal é forte, pô. Nossa. Renal é forte. Seria O que vai ser Renal, forte vai ser fraco. respiratório e o Renal é outro. forte, respiratório é médio. E o outro que a gente esqueceu. É esse daí do tampão, professor. Aqui só tá falando. É esse do tampão. Ah, Vocês o estão ruim de tampão, leitura, hein? é. Vocês estão Oh, ruim de meu leitura, hein? Deus. Sistema Então, tampão, é. Aqui, ó. Sistema Falando tampão. Ó. tudo aqui. Sistema tampão. Pois é, acabei de ver. Então, esse é o sistema tampão. Ele é o mais fraco. Ele é o primeiro a ativar, ele é o mais rápido, mas ele é o mais fraco, tá? Então, se perguntar qual é o mais rápido a ser ativado, sistema tampão. Qual é o mais lento a ser ativado? Sistema renal. Ok? Renal. Então, apesar do sistema renal ser o mais forte, ele é o mais lento. Porque vocês sabem que a urina não é produzida em 5 minutos, em 10 minutos, tá? Já o sistema tampão é ativado em questão de segundo, ok? Então ele é muito rápido para ser ativado. Ele só é mais forte na absorção, né? Isso, exato. Ok. Se eu perguntar para vocês, o seguinte. Falando nada, tá caindo 21. toda hora. Como la hemoglobina ayuda a regular el equilibrio ácido básico? Carregando oxigênio? Não. Deixa eu trazer a imagem que eu coloquei para vocês. Vocês lembram que eu fiz um esqueminha no quadro para vocês? Vocês lembram do esqueminha que eu fiz no quadro na aula de ácido base para vocês? Deixa eu pegar aqui Através das células. Deixa eu pegar aqui um slide meu de fisiopatologia, que eu tenho esse daí em foto. Cadê? Não tem como desenhar aqui. Tem como desenhar no mouse, mas fica horrível. Transtornos equilíbrio ácido básico. Acho que é esse aqui. Aqui, achei. Então, ó. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem aí? Estão vendo essa tela? Ok. Sim. Então, ó. Aqui nessa imagem a gente vê o CO2, né, no sangue, por exemplo, dissolto no plasma, né? E como o nosso sistema, nossa hemácia, que tem hemoglobina dentro, vai fazer com que seja controlado esse sistema tampão, esse sistema ácido básico. É da seguinte forma, ó. Imagina que a gente tem um corpo ali com muito ácido sendo formado. É muito ácido, tá? Muito ácido. Por que tem muito ácido? Porque tem muito CO2 no sangue, tá? Tem muito CO2. Lembra que a gente falou que o excesso de CO2 forma ácido carbônico, né? Então, muito CO2 vai associar com muita água. Nosso corpo é 60% água, então vai formar ácido, tá? Então, CO2 em excesso. E aí, para evitar isso, o sistema tampão da hemácia trabalha da seguinte forma. Ele pega o CO2, coloca o CO2 para dentro da célula, né? Ele vai pegar a água que já está dentro da célula, ou ele vai puxar a água do plasma, né, e jogar para dentro da célula. E graças à anidrasa carbônica, né, que é aquela enzima que nós falamos, anidrasa carbônica, ela vai juntar, vai associar CO2 e água. E ela vai formar ácido carbônico, tá? Aí o que a gente já sabe, o ácido carbônico é um ácido fraco, se ele é um ácido, ele vai liberar hidrogênio, né? Então, ó, liberou hidrogênio e o que sobrou é bicarbonato.
O bicarbonato ele vai ser jogado para fora por uma proteína de contratransporte, tá? Então ele é jogado para fora. E aí esse bicarbonato vem para fora e puxa cloreto, ó, porque não tem um canal de bicarbonato no nosso corpo igual tem canal de sódio. Então vai pegar esse bicarbonato, jogar para fora e o cloreto vai jogar para dentro, tá? Só para poder jogar o bicarbonato para fora. Então o cloreto do sangue vai ser puxado para dentro. Nesse meio tempo, o hidrogênio, ó, que tem capacidade de formar ácido, né? Ele vai se prender na hemoglobina, ó, HB hemoglobina, e aí forma o nosso componente de hidrogênio e hemoglobina. Isso aqui é nosso hidrogênio e hemoglobina, tá? Então a gente prendeu o hidrogênio na hemoglobina e deixou preso. Pergunto para vocês, por que o hidrogênio consegue se prender na hemoglobina? Alguém lembra? Por que o hidrogênio consegue se prender na hemoglobina? Eu tinha falado em aula. Por que o hidrogênio pode se prender na hemoglobina? Por que ele não se prende no sódio, por exemplo? O sódio não consegue pegar Tô hidrogênio. ouvindo mais nada já. Por que causa da água, professor? hidrogênio? Não. Como é o nome da substância que captura o hidrogênio? Base. Isso. E as proteínas, como a hemoglobina, são bases, Sim. tá? Bases. Então as proteínas são bases, tá? Então já que a nossa hemoglobina é uma proteína, ela é uma base, ok? E por isso ela captura hidrogênio. Então o hidrogênio acaba indo para dentro da célula, vai se prender na base, que é a nossa hemoglobina, e ele vai ficar preso ali na base. E aí a gente jogou base também, que é o bicarbonato para fora, né? E para equilibrar esse nosso sangue, tá? Sempre lembrar disso aí. Vocês vão perceber também, pessoal, que o paciente, quando ele está numa acidose, certo? Ele está numa acidose muito forte, e quando vocês dosam cloreto, isso aqui é uma coisa que nunca foi falado para mim, eu aprendi sozinho, tá? Quando o paciente está numa acidose e vocês dosam cloreto no sangue dele, vocês vão perceber que o cloreto está muito baixo. Ele está muito baixo. Tem pouquíssimo cloreto no plasma dele. Por que isso acontece? Por culpa desse sistema tampão. Então fica ativando esse sistema tampão, trazendo esse cloreto para dentro da célula. Então vai jogando cloreto para dentro, cloreto para dentro, cloreto para dentro. E por culpa disso, diminui cloreto no sangue. Okay? Então é por isso que frequentemente você encontra cloreto baixo no sangue do paciente. Eu vou tentar. É um adicional no Agora diagnóstico? eu entro de novo. Ele ajuda no diagnóstico de acidose, tá? Você Sim, encontra sim. isso aí, ajuda no diagnóstico de acidose, porque você percebe que o sistema tampão tá trabalhando e você entende, opa, então isso aqui é uma acidose de origem metabólica normalmente, tá? É de origem metabólica quando o cloreto afeta, assim. Mas só na Pronto, quando eu gasometria for- pra ver Inclusive, isso, doutor. pessoal, ó, Quando eu for inclusive, só doutor, para eu vou vocês terem uma lembrar disso. noção, ó, o paciente, quando ele tá, digamos lá, o paciente tem uma gastrite crônica. Gastrite é a inflamação da mucosa do estômago, Eu vou ver. tá? Crônica porque Essa da moto. ele tem isso há anos, muito tempo, ok? O problema da gastrite crônica é que ela vai atrofiar a mucosa gástrica, ok? Então ela atrofia a mucosa gástrica. O problema disso... Lion, desliga o microfone. Olá, Lion. Então, ó, o problema da gastrite, né, crônica é que ela vai atrofiar a mucosa gástrica. E se atrofia a mucosa gástrica, ela não vai conseguir produzir ácido. Okay? Não consegue produzir ácido clorídrico. Não vai digerir direito os alimentos. E já que não produz ácido, onde fica todo esse hidrogênio que ela deveria jogar para dentro do estômago? Fica no sangue, ok? Então o paciente começa a ter afetação de cloreto também. Você percebe que o cloreto está muito alto no sangue, certo? Então o cloreto está muito alto, muito alto, muito alto. Você pode falar, opa, então o paciente está nessa acidose porque o estômago dele não está conseguindo produzir ácido, ok? Então isso aí também te ajuda a entender um pouquinho doutor. Para lembrar dessas acidose. coisas tudo. É muita coisa para lembrar. Vocês vão ter que pegar depois do ano que vem, vocês vão ter que pegar essa fórmula que eu estou ensinando aqui para vocês, ó, e olhar depois uma tabela, ó. Acho que não está aqui. Aqui está assim, ó, uma tabela enorme falando todos os motivos de cada tipo de acidose e entender cada um desses motivos. Cada um tem um esqueminha igual a gente mostrou ali. Tá? Mas no caso aí é interpretar a gasometria. Isso é para ajudar a ele não é assim interpretar a gasometria, porque a gasometria só te fala se é uma acidose ou uma alcalose. Entendeu? Na verdade é a clínica, né? A clínica Isso, em si, ele pra só você é uma clínica, diagnosticar. porque ele só te fala se é acidose ou alcalose, porque não adianta nada você só tentar regular a alcalose ou a acidose, porque ela é um sinal, entendeu? Ela é como você falar, o paciente está com febre, eu vou regular a febre e vou mandar para casa, sem saber o diagnóstico. Não, você tem que encontrar a causa, entendeu? Porque se o cara está com problema de acidose, porque ele não produz ácido no estômago, e você só regula a acidose e manda para casa, o que vai acontecer depois? Vai voltar.
Vai retornar. A acidose vai voltar. E Você tem que meia-noite encontrar a quando causa. estiver dormindo, né, professor? Oi? E é 2 horas da manhã quando o médico estiver dormindo. Exatamente, justamente no plantão quando ele tá dormindo. É isso aí. Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma dessas perguntas que a gente respondeu aqui? Acho que Não. Nenhuma? Não há dúvida. Ok. Ó, o Pessoal, negócio- Bom, eu fiquem tô de olho na atrasado. plataforma. Eu tava um Oi? pouquinho atrasado na matéria, mas eu tô pegando devagarinho aí. Tava com umas coisas pra Parabéns. resolver, mas eu tô pegando a matéria aí, tá? És o homem Quem que inteligente. falou? Quem Devagarinho eu vou falou? O encaixar. Ramon? Oi? Quem foi que falou isso? O Dan? Daniel, Ah, o Daniel. Daniel, Tá. Então, pessoal, dê uma conferida. Dê uma conferida na plataforma essa semana, tá? Eu vou lançar mais material lá. Como a gente já Professor, volta, como a gente já volta agora em abril, né? eu ia E acabar de perguntar isso. a gente tá bem avançado, a gente tá bem Hum. avançado no conteúdo. Eu acho que os nossos capítulos para parcial vão ser esses que a gente deu até agora. Tá? Para nossa primeira ok. parcial, vão ser esses que a gente deu até agora. Porque senão, porque agora eu já começo com o sistema digestivo. Né? Na verdade, tem que terminar algumas coisas de sistema nervoso, verdade, que faltou, que é a parte da visão. Só que eu não queria colocar sistema nervoso sensitivo, motor, auditivo, respiratório e visão para vocês na primeira parcial. É muita coisa. Então fiquem de olho na plataforma. Eu vou passar mais alguns trabalhos e eu vou lançar no canal umas videoaulas de neuro, tá? Então eu vou lançar umas videoaulas de neuro para vocês revisarem, ok? Então, um dos trabalhos que eu vou passar vai ser uma pesquisa que eu quero que vocês realizem. E vai ser para essa semana, ok? Então fiquem de olho na plataforma. Não deixem só para a Carol avisar vocês. Entrem na plataforma todo dia e fiquem olhando se tá tendo trabalho. Eu quero lançar pelo menos 2 trabalhinhos essa semana. Porque a faculdade está incentivando a gente a lançar trabalho, para vocês sempre estarem fazendo alguma coisa e não perderem o foco, porque as parciais vão chegar já já. Ok? E esse Ok. trabalho vai enviar por e-mail pro senhor? Como é que é? Não, vocês vão. Eu vou conversar com eles para ver se dá para mandar direto pela plataforma. Se não tiver como vocês mandarem pela plataforma, vocês vão me mandar no e-mail. E eu vou disponibilizar meu e-mail no arquivo que eu vou deixar na plataforma para vocês. Tá bom. Beleza, doutor. Certo? Avise os colegas que essas aulas estão valendo presença, ok? Estão valendo presença. Inclusive, deixa eu anotar a presença de hoje aqui, porque eu não anotei ainda a presença de hoje. Vixe, nossa senhora. E esses pontos que a gente está fazendo estão valendo. Essas perguntas estão valendo ponto. Aham. Então, quem está respondendo está ganhando ponto. Quem está só na chamada não está ganhando ponto, está ganhando só presença. Ok. Professor, a Prisciane, ela não respondeu porque ela disse que acho que a internet dela tá ruim. E aí ela não estava conseguindo escutar direito a sua voz. Por isso não estava conseguindo responder. Tá, mas Aí é complicado mesmo, tá na internet. é um pouquinho complicado. Mas ela, por exemplo, ela tá com o microfone desligado. Ela nem tentou ligar o microfone dela. Ela deveria ter ligado o microfone, pelo menos. Aí tá o Antônio, tá o Ramon, tá o Lucas, o João. Presente. Quem mais? O Hugo, Daniel. Cristiane. Juliana, Daniel chegou no Raí. final da aula, hein, Daniel? A Tá moto bugando a estragou, internet Daniel? aqui. Hoje não. O pneu do carro? O Não, pneu. não. Certo. Quem mais Final tá na chamada mesmo. que eu não O chamei, Léo, eu acho que pessoal? tu viajou, viu, professor? O Larry viajou? Ele me falou Eu que acho viajou. que Ele sim. me falou, verdade, ele me falou. Sim, sim. Tá, deixa eu ver se eu anotei o nome de todo mundo aqui. Tá anotado. Certo, pessoal. É isso então, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo. Tem como mandar mensagem na plataforma. Eu vou confirmar com o Wilson se ele já disponibilizou essas mensagens, tá? Ou vocês podem mandar, eu vi que algumas pessoas mandaram dúvida nos vídeos, tá? Vocês podem mandar dúvida de algum capítulo no vídeo. Se ficou com dúvida, manda lá, eu vou responder para vocês, vai chegar a notificação para vocês, tá? Então eu vou responder tudo por lá para vocês não perderem. Porque eu realmente tô achando que a gente vai chegar e já vai ter prova. Sério, professor? Ia perguntar Aham. isso. Então a gente eu vai também chegar e tô. já vai ter prova. Então não parem de estudar para a primeira parcial de vocês não ter uma nota baixa. Porque o conteúdo da primeira parcial, pessoal, eu acho assim o mais pequeno em quantidade, em volume. Porque gastro, endócrino é um conteúdo pesado, tá? Um conteúdo grande, longo.
Então, é melhor tirar uma nota alta agora na primeira já. Que é mais Mas suave, eu- né? será que não vai Preciso. prorrogar, professor, isso? Duvido, porque senão, ó, a gente não vai ter tempo para desenvolver conteúdo para a segunda parcial e nem para a final. Mas Vai depende ficar do muito ministério, né, cedo, né? professor? Ah, você Se o fala ministério prorrogar não Vai ter uma. o. Você fala a prorrogar a quarentena. quarentena? Sim, sim. Não, eu acho que não vai prorrogar a quarentena, cara, porque eles já fizeram isso por três semanas e o país não vai dar conta de um recesso tão grande assim na economia. Então duvido. Eles não vão prorrogar tanto Por